Agora nós vamos tratar da estrutura textual dissertativa, mais especificamente das partes que compõem uma dissertação. Todo texto tem de ter início, meio e fim, principalmente os textos de caráter dissertativo. Então as redações dissertativas necessariamente trazem as três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é introdução? Como o próprio nome já diz, é a parte da redação em que você apenas apresenta o tema ao leitor. Todo texto dissertativo parte de um tema. O que é o tema? É o assunto sobre o qual você vai discorrer. E na parte introdutória, você simplesmente apresenta o tema ao leitor, sem discutir o assunto, apenas apresenta ao leitor o tema. O desenvolvimento é a parte da redação em que você, além de expor informações sobre o tema, além de discutir o assunto, se for o caso, você vai apresentar uma argumentação, opiniões, dados estatísticos, ou seja, em que você vai realmente discutir o assunto. Um dos erros mais comuns na parte de estrutura textual dissertativa, sobretudo quando você está fazendo uma prova, é querer, já no parágrafo introdutório, apresentar, não apenas apresentar, mas discutir o assunto na introdução. Não, o parágrafo introdutório é geralmente o parágrafo mais curto da sua redação, porque tem por finalidade apenas apresentar o assunto que vai ser discutido. O parágrafo de desenvolvimento, o parágrafo ou os parágrafos de desenvolvimento é exatamente a parte da redação em que você vai discutir o assunto, em que você vai apresentar dados estatísticos, conceitos, opiniões abalizadas, em que você vai apresentar uma argumentação, em que você vai apresentar uma persuasão para convencer o leitor. E a parte de conclusão, que é a terceira parte da redação, não necessariamente o terceiro parágrafo, porque os parágrafos de desenvolvimento, geralmente a parte de desenvolvimento, contém mais de um parágrafo, mas na terceira parte da redação, ou seja, na conclusão, você vai simplesmente arrematar o que você já discutiu nos parágrafos de desenvolvimento. Outro erro de estrutura em que nós costumamos incorrer é querer, no parágrafo conclusivo, ainda apresentar ideias novas. O parágrafo conclusivo não se presta a isso. A finalidade da conclusão é arrematar o que já foi discutido, ou então apresentar uma sinopse, um resumo daquilo que você já discutiu. Pode ir além, pode apresentar ideias novas? Pode até ser, mas sempre com base naquilo que você já discutiu. Então, cuidado para não incorrer em erro de estrutura. Introdução, parte da redação em que você simplesmente apresenta o assunto ao leitor. Desenvolvimento em que você discute o assunto. E conclusão em que você arremata aquilo que já foi discutido. Vamos ver aqui no quadro. A estrutura textual dissertativa básica compreende a ocorrência desses três elementos: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Introdução é a parte da redação que apenas apresenta o assunto ao leitor, apresenta a delimitação do tema. O que é isso? Em geral, o tema, o assunto, pode ser abrangente. E na introdução você delimita, você traz para aquilo que você vai discutir. Vamos supor que um texto fale sobre problemas urbanos. O tema seja problemas urbanos. Problemas urbanos são muitos. Você pode delimitar, falando apenas da questão da violência urbana, apenas da questão da mobilidade urbana. Então você delimita um assunto que é abrangente, você delimita para aquilo que você vai discutir. E isso você faz na introdução. E além disso, você também pode apresentar no parágrafo introdutório a indicação do roteiro, ou seja, a introdução funciona mais ou menos como uma espécie de roteiro, um mapa da sua redação. Quando o leitor lê a introdução, ele já sabe qual vai ser a sua abordagem, porque você apresenta para ele um roteiro, um mapa sobre aquilo que você vai discutir. Então, a finalidade do parágrafo de introdução é exatamente de apresentar o assunto ao leitor. Por isso, acaba sendo o parágrafo mais curto da sua redação. Os parágrafos de desenvolvimento, a parte de desenvolvimento, que pode conter 2
um ou mais parágrafos, né? 1, 2, 3 parágrafos, é a parte em que você expõe o assunto, conceitos, ideias, dados, argumentos, opiniões, e também pode fazer a defesa de pontos de vista. Caso o seu texto seja mais argumentativo, é nesta parte que você faz essa defesa de ponto de vista e que você apresenta a persuasão. Tenta convencer o leitor a acreditar na sua defesa de ponto de vista. Então, desenvolvimento é a parte da redação em que você apresenta o assunto. Não, você discute o assunto que já foi apresentado. Aí você vai discutir, colocando dados estatísticos, você pode colocar opiniões de pessoas abalizadas, dependendo do tema, você pode apresentar argumentos, fazer a persuasão, ou seja, é a parte em que você discute o assunto. É importante frisar que esta parte de desenvolvimento pode conter 1, 2 ou 3 parágrafos. É ideal que você componha o parágrafo introdutório como um único parágrafo, ou seja, a introdução apresentando apenas um parágrafo. E o desenvolvimento deve conter de 1 a 3 parágrafos. Eu chamo a atenção de vocês para o fato de que, em se tratando de provas de concursos públicos, o ideal é que o desenvolvimento tenha 2 ou 3 parágrafos. Evitar excesso de parágrafos e evitar também fazer apenas um parágrafo. Fica pobre a redação que tem apenas 3 parágrafos, um de introdução, um de desenvolvimento e um de conclusão. Então, o que eu sugiro? Que você componha a sua redação com um parágrafo de introdução, 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Com isso, você consegue ficar dentro do limite de linhas que as bancas estabelecem na hora em que você vai fazer a sua prova. Está certo? Além disso, o parágrafo de conclusão é o parágrafo único também, apenas um parágrafo conclusivo. E acaba sendo um parágrafo que, em geral, é mais longo que o parágrafo de introdução e mais curto que os parágrafos de desenvolvimento. Finalidade da conclusão: arrematar o assunto, resumir o que já se discutiu. Não é apresentar ideias novas, retomar a tese. Tese é o assunto, né, que está no tema, ou seja, é a delimitação do tema, é a tese. Ou fazer propostas de ação. Se o tema permitir, você pode apresentar sugestões, você pode propor ações, dependendo do tema. E isso é feito no parágrafo de conclusão. Então, a estrutura básica de um texto dissertativo pressupõe a ocorrência de 3 partes: introdução, desenvolvimento, conclusão. Mas a sugestão é que você redija no total 4 ou 5 parágrafos, ou seja, um de introdução, 2 ou 3 de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Nós vamos ver um texto aqui que há na página 235. Nós vamos ver esse texto e vamos comentar a respeito desse texto, a respeito das partes desse texto. Mas isso nós faremos no próximo vídeo, para que você tenha uma noção bem clara a respeito das partes que compõem um texto dissertativo.